Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, para a gente conversar com vocês, pessoal, um pouco mais sobre a grande vitória do Clube do Remo ontem, diante do Vila Nova no Mangueirão, uma vitória maiúscula que manda mais uma vez um recado para a competição de que o Remo vai ser muito forte jogando em casa, de que vai ser muito complicado para os adversários chegarem aqui e vencer a gente. Claro, com muita humildade, com pés no chão, é apenas o início da competição, mas o Remo fez uma grande partida, principalmente na questão dos desfalques, e isso a gente precisa conversar neste conteúdo. Também trazer aí a boa notícia em relação ao Meia Jaderson, que graças a Deus deixou a UTI lá do Hospital Porto Dias. E claro, também falar sobre o próximo confronto do Leão Azul, já no próximo domingo, fora de casa, na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que teremos alguns retornos para este jogo? Vamos conversar com vocês mais uma vez sobre isso. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de azulinos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, bora lá conversar sobre esse jogo de ontem do Clube do Remo, uma vitória maiúscula diante do Vila Nova, pelo placar de 2-0 no Mangueirão. O Borderou aí, né, disse que tinha 20 mil pessoas, mas na minha opinião, tinha no mínimo 25 mil no Mangueirão ontem. O lado A completamente lotado, tiveram até que abrir o lado B, os torcedores irem para lá. Então, na minha opinião, se o Mangueirão cabe 55 mil pessoas, cada lado do estádio tem 26 mil, então no mínimo tinha 25 mil no Mangueirão ontem. Mas Borderou disse que só tinha 20 mil, né? Enfim. Então o Fenômeno Azul fez a sua parte. O jogo ontem foi 19 horas, muita gente chegou em cima da hora para acompanhar o jogo. Trânsito muito complicado, choveu para piorar ontem à noite. Meu padrasto, que foi comigo para o estádio, só conseguiu chegar às 6h45 no Mangueirão. Subiu, o jogo já estava rolando. Então, tirando o horário, mais uma vez a gente deu show de bola, né, gente? Presença maciça do torcedor, uma resposta até ao pedido feito pela diretoria do Remo, que colocou uma promoção no valor de R$ 35 às arquibancadas, em agradecimento aí pelo título do Parazão. E claro, ontem era um jogo mais uma vez complicado. O Vila Nova é uma equipe que tem muito respeito na competição, montou o elenco para brigar novamente pelo acesso. O Vila Nova vai ser um dos candidatos ao acesso, não à toa está no G4 nesse momento. E muito se falava, principalmente lá na imprensa de Goiânia, né, de que o Vila Nova ia chegar aqui e ia vencer o Remo, de que o Vila Nova já seria o grande favorito, que seria favas contadas. E eu falei ontem para vocês de que o Remo, mesmo com os desfalques, ele ainda era o favorito. Coloquei até 60% para o Remo de vitória, 30% para o Vila e 10% que seria empate. Não tinha cara de empate o jogo de ontem. E mesmo com os desfalques, o Daniel Paulista ontem mostrou que ele tem esse elenco nas mãos, que ele tem esse elenco no seu controle total, tanto do vestiário, como também da questão técnica, da questão tática e principalmente da questão física. Ontem, por exemplo, ele poupou o Felipe Viseu. Felipe Viseu não foi para o jogo poupado fisicamente, para lá na frente não estourar numa lesão. Então ele entrou com a seguinte formação: o Marcelo Rangel no gol, o Camutanga, Alvarinho e o Reinaldo na defesa, Marcelinho, Caio Vinícius, Luan Martins, Pedro Castro e o Alan Rodrigues, na lateral esquerda. Sempre confundo o Alan com o Ivan. E no ataque, o Adailton junto com o Pedro Rocha. O Vila Nova jogou numa espécie de 4-3-3, então o Daniel estudou o time do Vila Nova ontem para colocar o Remo em campo e, obviamente, anular as principais jogadas da equipe goiana. E o Vila Nova teve muita dificuldade no jogo, porque o meio de campo, como disse o Daniel Paulista na coletiva de imprensa ontem, ele ficou congestionado com esses três homens, né? O Caio, o Luan e o Pedro. Ele ficou congestionado
e dificultou muito o jogo do Vila Nova. Ontem, aliás, foi o jogo que o Remo menos sofreu defensivamente, apesar do Rangel ter feito defesas difíceis também na partida de ontem, né? Aquela defesa que ele fez no primeiro tempo, indo buscar lá na gaveta, foi uma coisa absurda, né? A defesa que o Rangel fez. Mas o time do Remo funcionou muito bem. E o Remo tinha as escapadas ali pelo lado direito com o Marcelinho, pelo lado esquerdo com o Alan Rodrigues. E quando o Remo conseguia furar essa segunda linha ali do Vila Nova, a gente criava as oportunidades bem perigosas, com o Pedro Rocha, o Adailton dando trabalho para a defesa também, com o Marcelinho infiltrando, né? E a gente foi perigoso nisso. E mais uma vez o Remo aproveitou a bola parada. Mais uma vez o Remo foi muito bem no jogo aéreo. É verdade que o gol não saiu de uma bola parada em si, mas surgiu de uma jogada originada de um escanteio. Aliás, o goleiro Raus fez a famosa cera, o juiz deu o escanteio, aí a jogada segue, né? Sai para lateral, o Remo cobra e o Pedro Castro dá uma assistência perfeita para o Marcelinho fechar ali como centroavante e abrir o placar pro Leão Azul paraense. E o Remo depois, inclusive, chegou a fazer o segundo gol, uma cobrança de falta do Alan Rodrigues, a bola desvia na barreira, sobra pro Adailton que finaliza e a arbitragem anula, marcando impedimento. Então o Remo estava com o jogo controlado, o Vila Nova estava com muita dificuldade de filtrar na nossa defesa. Então, grande partida do Ivan Alvarinho, grande partida do Camutanga, tomara que ele não tenha sentido nada, né? Saiu ali no segundo tempo, tomara que ele não tenha sentido lesão. E grande partida do Reinaldo, é impressionante o Reinaldo, como ele vem evoluindo aí na zaga do clube do Remo. No meio de campo também, eu acho que os três meias ali funcionaram dentro da estratégia que o Daniel colocou em campo, já que o Remo não tinha ainda o Regis 100%. O Regis só entrou no segundo tempo, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. E, obviamente, também o ataque, né? Da maneira que dava para funcionar, principalmente com o Adailton e o Pedro Rocha se movimentando, trocando posição, o jogo do Remo conseguiu funcionar de uma maneira bem interessante. No segundo tempo, o Remo baixa um pouco, né, a linha, o Vila Nova consegue ali de uma certa forma até ter um pouco mais de pressão, criou algumas chances, é verdade, de gol, mas o Remo não deu tanto terreno assim pro time goiano. E o Remo começou a ser perigoso nos contra-ataques. O Alan Rodrigues numa bola encontrou o Pedro Rocha, que fez uma jogadaça, driblou o zagueiro, deixou o cara no chão, deu um toquinho por cima, o zagueiro salvou. Seria um gol muito parecido com o Messi, que o Messi fez em 2015 pelo Barcelona contra o Bayern de Munique, que ele tira o Boateng da jogada e cobre o Neuer, né? Pô, seria um golaço do Pedro Rocha ontem, e mostra que ele tá com confiança, né? O Adailton aguentou até os 15 minutos do segundo tempo, fica aprovado, na minha opinião, que o Adailton hoje é um jogador para segundo tempo, mas com as opções que estavam escassas para o ataque, ele acabou começando. E, na minha opinião, Daniel Cabral entrou muito bem no jogo de ontem, ajudou muito na marcação, entregando pra caramba. Inclusive estava de aniversário ontem, né? O Daniel Cabral, mas parabéns pra ele. E o Cadu, que entrou muito bem também, fechando ali do lado direito. Depois o Marcelinho foi pra esquerda, com a saída do Alan Rodrigues. O Marcelinho cruza pra área, o Cadu pega de primeira, cruza pro meio e o Regis escora e faz o segundo gol. Finalmente, né? Valeu um gol do Regis aí, já tinha marcado contra o Amazonas. Ficou muito feliz com esse segundo gol. E o Regis, cara, quando ele tiver 100%, ele vai ajudar muito o Remo, porque ontem, no pouco que ele pegou na bola, ele já mostrou uma dinâmica muito interessante no meio de campo. E acho que ele vai brigar sim por uma vaga no time titular quando ele tiver 100%. É um homem de confiança do Daniel Paulista e é mais uma opção grande que a gente ganha pro meio de campo, até porque o Jaderson vai ficar por um bom tempo ainda afastado dos gramados. Ontem a gente não teve o Klaus por uma lesão muscular, lesão grau 1, acredito que ele vai ficar de fora no mínimo uns 10 dias. Janderson também lesão grau 1, mesmo período para retornar. O Sávio com dores na coxa, pode ser que retorne para o jogo de domingo. E também perdemos ontem o PH Gama, também lesionado, né? A gente estava na dúvida por que o PH não estava relacionado, acabou também se machucando e não ficou à disposição para o jogo de ontem. Além, claro, do Jaderson, que já está aí, obviamente, com essa situação desde o primeiro jogo da final. E o Pavani, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e retorna, além do Viseu, que foi poupado. Então, para domingo, acredito que ele ganha a opção do Viseu no ataque e também do Pavani, tá? Para retornar aí neste jogo diante do Atlético Goianiense no próximo domingo às 4 da tarde lá no estádio Antônio Ascioli, na cidade de Goiânia. O Clube do Remo venceu, chegou na segunda colocação, é o único time da Série A e da Série B invicto até o momento
E óbvio que o momento é muito positivo, é óbvio que o momento é muito bom. O Remo, mais uma vez em Belém, não toma gol, segue 100%, segue dizendo para os seus adversários de que vai ser difícil ganhar aqui em Belém. Podem falar o que for e fora, mas a gente vai vender caras derrotas aqui. Então, quem quiser pontuar em Belém vai ter que suar a camisa para ganhar do Remo. Pés no chão, o elenco está muito focado, está com humildade, entende que ainda é o começo. O Remo, claro, vai para o mercado, vai em busca de contratações, já está de olho no mercado da bola aí, para a janela que vai abrir no meio da temporada. Quero só fazer um agradecimento aqui, pessoal, a todos vocês que estiveram ontem com a gente na arquibancada. No primeiro tempo eu fui fazer um conteúdo para o Chaves, né? Um vlog, uma pessoa da nossa equipe acabou faltando, então eu precisei ir para a arquibancada antes para gravar. E eu fiquei muito feliz de reencontrar muitos amigos lá na arquibancada, a galera que gosta do canal, que é fã do trabalho que a gente realiza por aqui. E foi uma sensação diferente, uma emoção para mim, porque desde 2023 que eu não ia para arquibancada, tava fazendo esse conteúdo aqui mais próximo do gramado, né, gente? Uma coisa mais assim de beira de campo, então eu fiquei muito tempo sem ir para arquibancada. Então ontem ter esse calor do Fenômeno novamente, torcida da arquibancada, muito legal. Quero só mandar um abraço a todos vocês que estiveram com a gente ontem lá no Colosso do Bengola. É isso, galera. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam da partida. Para mim, o craque do jogo ontem foi o Marcelinho, tá? Jogou muita bola. Destaque mais uma vez para o Marcelo Rangel, para o Caio Vinícius, que no meio campo aí deu uma dinâmica muito interessante. Cadu entrou bem demais também, mostra que vai ser útil pra caramba também pro Clube do Remo nesta temporada. E o Daniel Paulista, para mim, foi o grande personagem do jogo em geral, né? Porque com o pouco tempo que ele teve para fazer as mudanças que ele fez, mudou taticamente, mudou as peças, e o Remo conseguiu fazer uma partida interessante. É óbvio que a gente tem que dar os méritos pro nosso treinador. Grande leitura do Daniel ontem, inclusive sobre o jogo, durante a partida, com as mudanças que acabaram de vez ali com Vila Nova, e a gente conseguiu chegar a esses 3 pontos. Beleza, pessoal? Deixa teu like, verifica a tua inscrição aqui no canal, comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!